Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, que maravilha de igreja. Vocês são especiais, gente. É muito fácil ministrar aqui, vocês recebem de coração aberto. Vocês são pessoas fáceis da gente poder tocar com a unção. E eu fico muito feliz, amado, de estar diante de uma igreja que pega rápido, que responde rápido. Vocês são mais ou menos como aquela Ferrari. Vou melhorar, para que fique melhor. Aquela McLaren de Ayrton Senna, quando ele acelerava. Vocês são rápidos na resposta. E isso é muito bom, isso motiva a gente. E que essa noite você continue dessa forma. Amém? Eu quero continuar a falar um pouquinho a respeito daquilo que Márcia falou. Se você não esteve aqui pela manhã, ouça pelo YouTube para que você possa compreender. Márcia falou um pouquinho a respeito de uma arena natural e de uma arena espiritual. Quantos estavam aqui de manhã? Poucas pessoas, mas eu creio que você vai compreender. Márcia explicou que se você ficar parado na arena natural, você vai ficar vulnerável a Satanás, porque de forma natural você não pode fazer muita coisa contra ele, porque ele vai vir com coisas à sua cabeça, com palavras, com situações, e muitas vezes nessa arena natural você vai ficar preso. Mas quando você vai para a arena espiritual, essa região aqui te dá autoridade. Ela capacita você de forma sobrenatural a responder àquilo que Satanás tenta colocar em você lá naquela arena natural. E você precisa entender que sair da arena natural e vir para a arena espiritual é algo fundamental na vida do crente. Nós não podemos ficar vulneráveis na arena natural. Vou trazer um exemplo que meu pastor sempre usava. Alguém aqui faz MMA? Luta? Faz? É gostoso ficar por baixo? Levando pancada? É bom ou não? Não? Imagina você aqui embaixo e Satanás dando mãozada, não sei aqui. É melhor ficar por baixo ou por cima? Então quando você está na arena natural, Satanás vai vir contra você, jogar coisas em cima de você, dizer que você não pode, dizer que você é fraco, dizer que não vai dar, dizer que vai ficar ruim, dizer que você vai ficar doente, dizer que você vai andar em falta. E você está levando as pancadas de Satanás aqui. Mas aí você é treinado no jiu-jitsu. Aí você dá um golpe nele e leva ele lá para a arena do Espírito. Aí aqui é você que está por cima e ele está por baixo. E aí aqui porque Deus te deu autoridade sobre toda e qualquer situação. Então quando você está sobre ele, e aí, vai falar o quê? Então nós precisamos entender, amado, que esse é o nosso lugar, que esse local é o local que nós estamos andando em autoridade, delegada por Deus. E eu queria transitar um pouquinho com você, porque nesse local aqui exige um comportamento. Talvez aqui você esteja um pouco cabisbaixo. Ó vida, ó céus. E agora, quem poderá me defender? Não vai ter o Chapolin Colorado. E talvez você fique ouvindo Satanás tentar paralisar a sua vida. Mas quando você entende que existe um comportamento agora, porque você nasceu de novo, e nós tivemos hoje aqui 3 nascimentos, 3 bebês espirituais nasceram hoje aqui. E quando existe novo nascimento, isso significa que a igreja está fértil, terra boa.
E esse novo nascimento, ele coloca você agora num local onde a inspiração divina está operando sobre sua vida. Você não está mais vulnerável como lá, mas você agora carrega algo que deixa você dotado de uma capacitação divina. Vou tentar traduzir para você e você vai se lembrar. Tenho certeza que você vai se lembrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que todo mundo vai se lembrar. Quem se lembra do Popeye? Quando o Popeye comia, rapaz, o que acontecia com ele? Alguém derrotava ele? Brutus vinha, Brutus tentava, mas Popeye, aquele aspecto franzino de Popeye, né? Talvez até feio e caricato, ele se transformava em algo que era indestrutível. Você. Talvez as pessoas olhem para você e não te dê R$1 uma cocada. Talvez elas olhem para você, não te achem muito bonito nem simpático. Mas quando você entende que o Todo-Poderoso habita em você, e que não é a sua aparência externa que importa, mas o seu comportamento interno que importa. Meu Deus. E eu quero mostrar um pouquinho para você na Bíblia algo que mexe comigo, amado. Esse tipo de coisa aqui mexe comigo, tá? Então se eu chorar, você não liga não. Fica na paz. Abra comigo a palavra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Como cooperadores, Paulo está dizendo, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Presta atenção, Paulo está dizendo que como cooperadores de Deus, nós somos cooperadores dele. Nós compreendemos que saímos de uma posição natural e ocupamos uma posição sobrenatural. E a partir do momento que nós ocupamos essa posição, nós nos tornamos cooperadores de Deus. E a partir desse momento, Paulo está dizendo para nós: ei, não receba a graça em vão. Ou não seja transportado de um reino, de um império das trevas, não seja transportado de um ambiente natural, não seja transportado onde todas as coisas talvez operassem na sua vida para o mal, mas faça com que essa mudança valha a pena. Faça com que essa mudança realmente impacte sua vida. Faça com que essa mudança realmente impacte a vida de outras pessoas. Faça realmente que essa mudança apresente Deus para que outras pessoas possam ver em você aquilo que essa mudança fez. Porque essa mudança tem essa capacidade. Nós não podemos receber graça ou tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, porque o pacote é completo. Nós não podemos receber isso em vão. E ele continua dizendo assim: no tempo, pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi, no dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Nós estamos vivendo no tempo certo, na hora certa, no momento exato, para demonstrar aquilo que Deus fez por nós, nos tirando de uma arena natural, de um império das trevas, nos colocando no reino do Filho do seu amor, para que nós possamos salvar pessoas, tocar a vida das pessoas com aquilo que Deus confiou a nós. Não pode ser em vão, amado. Um preço foi pago, e um alto preço na cruz, para que nós vivêssemos uma vida natural nessa terra, para que nós andássemos de qualquer maneira, apanhando de Satanás, sofrendo, debaixo de doença. Não,
Não deixe que esse tipo de pensamento invada seu coração. Pelo contrário, se recorde daquilo que foi feito por você. Porque Paulo vai continuar a falar, ele vai falar assim: de fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa. E eu tenho certeza que você vive dessa forma. Eu tenho absoluta certeza que você entende que mudou de vida a partir do momento que você confessou a Cristo. E que você não anda de qualquer maneira. Não me deixe sozinho não, gente, pelo amor de Deus. Esse pensamento que invadiu sua cabeça agora é o pensamento natural. Porque você olhou para a sua vida e talvez alguns comportamentos não sejam tão legais. Mas veja, você está tendo a oportunidade de realmente compreender aquilo que está sendo ensinado e sair desse local e vir para cá. Porque talvez ainda alguns comportamentos não sejam adequados, mas a partir de hoje você vai compreender que precisa andar de acordo com a palavra, vai sair desse local natural e vai vir para esse local de inspiração. Aqui não há condenação. Não, aqui não há condenação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com as pessoas. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Paulo mostra para nós que mesmo diante de situações difíceis, que mesmo vivendo momentos de tribulação ou opressão, ele não permaneceu nesse lugar, porque ele sabia ao Deus que ele servia e o local que ele pertencia. Ele não pertencia a esse local natural, ele pertencia ao local sobrenatural, o local em que ele, mesmo passando pelas dificuldades, ele sabia que poderia contar com um Deus que está acima de toda e qualquer situação. E ele se mantinha de pé. E a gente se mantém de pé. Mesmo que estejamos vivendo talvez alguma situação, nós temos que ter o comportamento de Paulo. E você conhece muito bem a história de Paulo. E você sabe muito bem que ele falou em determinado momento, Deus falou com ele em determinado momento, em que ele estava dizendo que tinha um espinho na carne, e Deus falou com ele: ei, mexer, minha graça a ti. Porque nós não podemos receber a graça em vão. Porque mesmo passando por tribulações ou dificuldades, nós sabemos quem é o nosso Deus. E olha que coisa maravilhosa. Não precisa abrir, quero ler para você. Hebreus capítulo 11, verso 7. Eu vou até molhar a garganta aqui, espera só um pouquinho. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé,
pela fé. Pela fé. Pela fé. Um comportamento brotou em Noé. Pela fé, na velha aliança, um comportamento brotou em Noé. E a palavra diz, pela fé, Noé divinamente Noé divinamente instruído. Noé acreditando, Noé se firmando naquilo que estava sendo dito para ele. Ele fez algo meio difícil. O que Noé fez? Construiu uma arca. Eu quero lembrar você que naquela época não chovia, não tinha chuva torrencial. E agora Deus fala com ele a respeito de construir uma arca. Mas não era qualquer arca. Era um negócio monstruoso. Era grande demais. Imagine você, amado, que para construir aquela arca ele ia precisar de madeira. Não tinha uma casa de material de construção. Ele não podia chegar, para pegar a mão no telefone e dizer: dá para você mandar uma carreta de tábua para mim aqui? Estou precisando que eu vou construir uma arca. Faz o seguinte, manda um pouco de prego também. Não existia, amado. Era necessário realmente entender que esse comportamento nesse local aqui, de um local do Espírito, você precisava ser inspirado o suficiente por Deus, crer o suficiente daquilo que Deus estava falando ao coração dele, porque aquilo que seria feito não seria natural. Aquilo que seria feito não poderia ser produzido naturalmente por mãos humanas. Era necessário ter uma inspiração divina. Ele não era marceneiro, ele não era arquiteto, ele não sabia construir nada relacionado a um navio, a um barco, uma arca. Mas a inspiração divina, mas aquilo que é sobrenatural, instruiu ele para que ele construísse algo grandioso, para que ele salvasse não somente os animais, mas a família dele, para que pudesse agora dar continuidade à vida humana, porque somente eles foram salvos. Então note que quando você se coloca nessa posição natural, Satanás começa a trazer coisas para você que te paralisam, que te impede de ser divinamente inspirado, de receber aquilo que Deus deseja para a sua vida. Porque nós estamos recebendo muitas vezes a influência de Satanás, palavras de Satanás, tentando nos paralisar, impedir o nosso crescimento, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. Mas quando a gente vem para essa arena e nós começamos a receber as instruções divinas, nós começamos a ser inspirados por Deus, nós somos capazes de realizar coisas grandiosas. Porque quando nós vamos olhar para a palavra cooperadores, e eu li para você em 2 Coríntios que nós somos cooperadores, essa palavra ela traz algo que deve, se eu fosse você eu anotava. Cooperador significa fazer junto, trabalhar junto. Agora para um pouquinho, pensa. Deus inspira você, Deus coloca coisas no seu coração, Ele traz sonhos, Ele traz uma instrução ao seu coração. E agora, você, diante daquilo que você está recebendo, você juntamente com Ele, porque você é cooperador, você não vai fazer sozinho. Noé não fez sozinho. Noé não fez sozinho. Noé não fez sozinho.
Irmão, vem aqui, por favor. Deus é grande, né? Deus é grande. Rapaz, que homem grande. Quando você decide fazer as coisas de acordo com o seu pensamento, com a sua vontade, com aquilo que você acha, você está tentando fazer, mas Deus não está aqui, Deus está lá. E você tenta fazer. Você está tentando de alguma forma sair dessa condição, sair dessa pressão. Você está de alguma maneira tentando, usando a sua força, seu intelecto, seu pensamento, para que as coisas possam fazer acontecer. Só que esse lugar é natural. E Márcia falou também de manhã, você se cansa. Você se cansa. É igual você nadar contra a correnteza. Já nadou contra a correnteza? Cansa, não cansa? Agora, quando você entende que você é cooperador e que você vai fazer algo junto, e você entende que você saiu de um lugar e veio para outro, e que agora você recebeu graça, presença de Deus junto, Deus vai soprar em você. Constrói uma arca. Constrói uma arca. Você vai... Arca? Arca? Vou fazer o quê? Arca? A arca. Constrói uma arca. Constrói uma arca, meu irmão. Constrói, meu irmão. Põe os bichos todos dentro. Pode construir, porque eu estou junto. Pode confiar, pode confiar. Pode confiar. Vai. Obrigado, Deus, você é grande, cara. Deus é grande demais. Pode confiar, porque eu estou com você. Não tenha medo, não. Eu sei que muitas vezes a gente se sente inseguro nesse lugar, porque nesse lugar não tem onde se segurar. Não tem. No reino do Espírito, amado, não tem onde você ficar beiradinho da piscina, né? Aquela coisa assim, não dá pé, mas você está ali preso. Não tem. Reino do Espírito é solta. Dá o passo, porque vai ter o chão. Quando a gente está aqui, a gente começa a fazer conta. Eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, vai dar, sobe 10, sai 3, entra 4. Vai dar. Você está confiando em quem? Naquilo que você tem. No que você tem. Agora aqui não. Você vai ter que confiar naquilo que você não tem. Noé confiou naquilo que ele não tinha. Ele podia ver as árvores. Não é? Tinha árvore de monte, mas ele não tinha tábua. Ele teve que acreditar, e debaixo da inspiração divina, e construindo tudo, sendo chamado de louco, as pessoas dando risada dele. Pensa aí, você lá tentando fazer alguma coisa que Deus falou com você, as pessoas falam: ei, tá louco, rapaz, tá maluco, tá fazendo o que aí? A igreja está deixando ser bitolado, né? Aí a igreja, aí ó, coitado. Mas Noé não se incomodou com isso não.
ele continuou a fazer aquilo que Deus inspirou ele. E eu te pergunto, Noé não tinha Espírito Santo dentro? Nós temos. E eu te pergunto, qual é a inspiração que Deus está trazendo ao seu coração? Quais são as direções? Nós devemos aspirar por isso, nós devemos respirar isso, essa necessidade. Porque um crente não se move somente por algo que é necessário para ele, para a vida dele. Ele se move por aquilo que Deus fala com ele. Eu quero te mostrar mais um texto. Vou escolher um texto. Vou ter que escolher um texto. Vou escolher uma mulher agora, para agradar as mulheres. Mulher tem que ser agradada, né, irmã? Mulher tem que ser agradada. Eu concordo com a senhora, gênero, número e grau. Josué capítulo 2, verso 8. Josué capítulo 2, verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: quem é ela aqui, você sabe? Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes dos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na... Você conhece bem o texto de Raabe, e Raabe era uma prostituta que recebeu os espias. Josué iria agora possuir a terra prometida, e Josué envia os espias. 2 espias chegam até Raabe. Raabe acolhe os espias, coloca dentro da casa dela e fala isso para eles: nós sabemos quem vocês são. Raabe não era povo de Deus naquela época, mas Raabe já escutava aquilo que Deus estava fazendo para o povo dele. E diante daquilo que Raabe escutou, ela acreditou. E ela foi colocada no livro da fé por ter recebido os espias. Uma atitude natural talvez fosse não receber os espias, talvez fosse não permitir que os espias entrassem na casa dela, porque naturalmente ela estava recebendo alguém estrangeiro. E talvez o rei daquela época, como no texto fala que o rei foi atrás dos espias na casa dela, e ela disse que não havia entrado, que não havia recebido, que não estavam com esses espias, e de forma natural ela poderia não ter recebido mesmo, mas ela, debaixo de uma inspiração, debaixo daquilo que ela ouviu, debaixo daquilo que o coração dela recebeu, ela decidiu acreditar naquele Deus que abria mar, que destruía reis,
e ela acolhe os espias e é colocado na galeria da fé. Raabe foi lembrada pelo que ela fazia? Raabe era prostituta e poderia ter sido marcada por aquilo que ela fazia, mas uma atitude em fé, mas uma escolha em fé, tirou ela de um local natural e colocou ela num local sobrenatural. E sabe o que para mim é mais maravilhoso? Sabe o que mexe comigo? É que a atitude dessa mulher fez com que ela se casasse com um israelita e que ela se tornasse tataravó de Davi. Ela virou descendência de Jesus. Uma escolha. Uma escolha. Não com olhos naturais, não olhando para a condição dela, porque ela poderia olhar para a condição dela e dizer: eu sou uma prostituta. Ela podia ficar debaixo de condenação, porque com certeza, amado, ela não era bem vista naquela cidade. Uma prostituta é bem vista na sua cidade? Uma prostituta tem que acrescentar alguma coisa sobre algum local? De forma natural falando? Não. Ela está mais debaixo de condenação do que... Imagina, amado, quantos demônios tem na cabeça dela, dizendo para ela: o que você faz é errado, o que você faz é ruim, você se prostitui, você entrega a sua vida para outros homens. Mas uma atitude dela arrancou tudo isso dela, ao ponto que ela não passa a ser lembrada pela sua prostituição, mas ela passa a ser lembrada pela mulher de fé que acolheu os espias e que agora se tornou povo de Deus, porque casou com Salmão e agora se tornou tataravó do rei Davi e agora se transformou em descendência de Jesus. Uma atitude, amado, mudou a vida dela completamente. Essa mulher recebia homens na cama dela, e agora ela tem criado arrumando os lençóis para ela. Essa mulher era mal vista de forma natural, talvez se escondia durante o dia, porque prostituta só anda à noite para a rua. Talvez era necessário se expor de corpo para que pudesse chamar a atenção de olhares de prostituição. Mas uma atitude coloca ela num local que atrai os olhos de Deus para ela. Meu Deus do céu. Por isso você não deve receber a graça em vão. Por isso você precisa entender que quando você sai de um local natural e é colocado num local espiritual, essa decisão, essa atitude, ela mudou a sua vida, mudou a vida das pessoas que estão com você, mudou a vida da geração que vem na sequência, mas da geração que vem na outra, da geração que vem na outra, da geração que vem na outra. Porque você não está afetando somente a sua vida, você está afetando a geração, da geração, da geração, da geração que vem na frente, amado. Uma decisão sua hoje, se você entregar a sua vida para Jesus, não está mudando só a sua vida. Amado, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. Não fazia, eu sou sincero, não fazia a mínima ideia. Mas aquela atitude mudou a minha vida,
mudou a vida da minha esposa, mudou a vida dos meus filhos, e vai mudar a vida dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. E sabe qual que é a minha expectativa? Senhor, eu quero ver meu neto pregando, meus filhos pregando. Senhor, traga inspiração ao meu coração, para que eu continue a pregar a Tua palavra debaixo da instrução do Teu Espírito, tocando a vida das pessoas, porque eu sei que eu carrego algo, e eu sei que você carrega algo. Então, aprume seus pés, se firme na palavra, e deixe que a inspiração do Espírito leve você para onde Deus deseja. Lembra? Você é cooperador, e um cooperador trabalha junto com Deus. Você entendeu? Pessoal da música, vem para cá. Eu preciso fazer algo essa noite. E eu vou pedir licença a você, porque quando eu saí de São José dos Campos, Deus colocou algo no meu coração. E eu queria muito, mas muito mesmo, orar pelos pastores da igreja, os pastores auxiliares da igreja. São vocês, é isso? Eu pediria que os pastores ficassem de pé, por favor. Porque, veja, eu entendo, as esposas também, por favor. Por favor. Eu entendo que um homem não faz nada sozinho. Ele vai precisar de ter pessoas que entendem aquilo que está no coração dele, para que ele possa dar continuidade ou fazer aquilo que Deus está dizendo a ele. E quando você se coloca nessa posição, Deus ele vai trazer inspirações ao seu coração. Você não é uma pessoa que colocada como um pastor auxiliar para que você fique em submissão a ele, mas que você não tenha um nível de inspiração por Deus. Deus traz inspiração ao coração de vocês também. Deus ele mostra coisa para vocês também. Deus traz direções a vocês também. Claro, a direção da igreja deles, aquilo que Deus traz para essa igreja está sobre eles. Mas veja que Deus é capaz de inspirar o coração de vocês, alinhado ao coração dele, para que as coisas possam caminhar, para que as coisas possam ganhar velocidade. Porque a partir do momento que você está remando só, a igreja tem um peso. Mas quando você coloca mais remadores, mais colaboradores, essa função, esse remar, ele ganha intensidade, ele ganha força, ele traz velocidade para todo mundo. Não somente é um alívio para eles, mas um acrescentar para a igreja, porque a igreja começa a desfrutar de uma velocidade maior, de um auxílio maior, de uma força maior. E eu me vi orando por vocês, impondo as mãos sobre vocês, e eu creio muito nessa transferência de unção, e eu sei aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu entendo bem claramente da unção que Deus colocou sobre mim, daquilo tudo que já aconteceu, mas de que está acontecendo em São José dos Campos. E eu fui pastor auxiliar por muitos anos. Nós pastoreamos junto com o pastor José Roberto por 8 anos. E eu tive o privilégio de estar debaixo da autoridade dele, de desfrutar da unção que escorria dele sobre mim. E tudo que nós vivenciamos hoje vem debaixo desse escorrer, dessa instrução recebida.
Que vocês sejam inspirados por Deus. Que vocês tenham a ousadia de remar com mais força. Que vocês não permitam nada e nem ninguém colocar impedimentos entre você e eles. Mas que vocês se unam com mais força, com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem. Cada um dentro do seu quadrado, do seu jeito, da sua forma. Uns mais acelerados, outros mais calmos, uns mais equilibrados, outros mais doutrinários, outros mais afogueados. E graças a Deus pelas diferenças. Se fosse todo mundo igual a mim, seria chato demais. Mas Deus, Ele gosta de colocar pessoas diferentes junto de nós, umas das outras, para que a gente se complete. Então, não deixe os impedimentos. Pelo contrário, deixe que o Espírito inspire vocês. Deixe que aquilo que Deus confiou a vocês dentro, aquilo que Deus está falando, isso venha para fora. E que vocês tenham a ousadia de colocar o pé para fora do barco. E que agarrem essa oportunidade com toda a força e com toda a intensidade. Amém. Oh, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.